Fala galera, beleza? TM News na área, TM News com muita informação para a gente falar da vitória de ontem. Estamos na briga pela Libertadores. Estou falando aqui para vocês, ó. Estamos na briga pela Libertadores, tá? Não tem outra coisa para falar, a verdade é essa. E Piton, Payet, Puma, todo mundo, Léo Jardim, tá todo mundo fechado nisso, tá? A missão do Vasco é Libertadores do ano que vem. E já vou dar uma palhinha aqui para vocês, tá? Conversei com um dos jogadores ontem e ele falou para mim: a gente vai para Libertadores. O time está fechado. Parece que foi até por isso que o Payet não queria sair ontem, porque depois de perder a Copa do Brasil, o time se fechou e tá querendo ir para a Liberta. O time quer ir para a Libertadores e tá todo mundo se cobrando, em campo e fora dele. Então, gente, pelo jeito, esse é o objetivo dos jogadores. Não é pré-libertadores, não é sul-americana, não é brigar para não cair, não. É Libertadores. Digo mais, o Vasco não cai, acabou, esquece rebaixamento. O Vasco só cai agora se for muito incompetente perder todos os jogos daqui para frente. O que eu não acho que vai acontecer. Então agora é hora do Vasco pegar, manter a calma. E agora, qual é o próximo jogo? Então vamos pensar no próximo jogo, na próxima partida, que é contra o Botafogo, um jogo difícil, lá no Tapetinho, lá no Engenhão. Olha, falar que foi um jogo tenso, apesar do Payet ter desfilado em campo, os 45 minutos foram muito bons. O Vasco deu um vacilo ali no final do primeiro tempo, levou um gol que não deveria ter levado. O vacilo do Maicon estava desligado. Eu acho que o Vasco relaxou na hora do terceiro gol, porque se tivesse mantido a mesma pegada, o mesmo ímpeto, tinha feito quarto. E tem que botar ali na conta do Rogério Ceni uma ótima atuação do Bahia dos 30 para frente. Ele teve uma leitura de jogo muito rápida, mesmo antes do final do primeiro tempo, ele conseguiu mudar o time e aquele famoso ditado, trocar o pneu com o carro andando. Então o Rogério Ceni soube fazer isso e o Vasco não tem um técnico à altura do Rogério, apesar do Rogério não ser o melhor técnico do Brasil, ele já tem experiência em campo, experiência fora dele. Bicampeão cearense, campeão carioca, campeão da Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, brasileiro e Supercopa do Brasil, campeão da Série B, campeão do Nordeste. Então, o técnico já tem experiência, já tem quase 10 anos aí de experiência, é rodado. Então, assim, é um cara que tem peito, tem como falar para um jogador fazer tal coisa, até porque vai falar alguma coisa para o Ceni? Faz o seguinte, meu amigo, ganha 3 Libertadores, ganha 3 Mundiais, e aí a gente conversa. Ganha uma Copa do Mundo, e aí a gente conversa. O Ceni tem casca para isso. Ele conseguiu fazer o Bahia jogar, tá? Mudou o cenário do jogo, e a partir, detalhe, tá? O Vasco levou muita sorte de ontem não ter Hugo Moura e Vegetti. Pô, Thiago, como assim? Porque o Bahia já estava com a estratégia certa para o time do Vasco. Como o Vasco mudou, ninguém sabia como o Vasco ia ajudar. Esse foi o elemento surpresa. O Paiva tem que entender isso. Que esse elemento surpresa é necessário às vezes. Então, esse elemento surpresa acabou surpreendendo o Ceni, que teve que, no meio do jogo, mudar e quase deu certo. Então, parabéns ao Rogério Ceni. Mostrou ter um conhecimento de futebol exímio, mas mesmo assim não conseguiu reverter a situação ali. Parabéns ao Vasco, que lutou, mas o Paiva tem que abrir o olho, eu já falei. Não está mexendo legal, está decaindo muito de uma parte do primeiro tempo para frente, e o Vasco, no segundo tempo, não conseguiu criar quase nada. Pontos positivos. Maxime entrou voando. Galdames jogou bem. Entrou com pegada, entrou com vontade, é isso que a gente pede dele. Ayan, como centroavante, joga muita bola. E Payet, maestro do time. Para quem pede a saída dele, é isso que eu falo. Quando ele teve de ser decisivo, ele pegou, assumiu a responsabilidade e o Vasco venceu com 2 gols dele e ainda por cima uma pré-assistência que a gente fala, né? O que é a pré-assistência? A criação da jogada foi dele para o primeiro gol do Vasco. Então, meus amigos, calma lá. Vai falar do Payet? Calma, que o homem é brabo, que o cara sabe jogar. Payet se fodar. Então, calma lá. O Vasco tem ainda alguns jogos pela estimativa da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. O Vasco, até o início da rodada,
possuía 83,20% de chance de Sul-Americana. Aumentou com certeza. Ainda de acordo com a Federal de Minas Gerais, com a pontuação de 55 pontos, qualquer time praticamente seria garantido na pré-Libertadores. Então, para isso, o Vasco tinha que vencer 5 das 8. Agora faltam 4 das 7 partidas. O Vasco estava com 40, hoje tem 43. Então, 43, faltam 12 pontos, mais ou menos, para a gente ir para a pré-Libertadores. Isso se, agora a gente abre a tabela aqui, pegarmos um G8, tá? Quais seriam as formas de abrir um G8? São duas aqui, tá? Primeiramente, Cruzeiro e Botafogo ganharem Libertadores e Sul-Americana, e o Cruzeiro está até a 7ª colocação, tá? Então, esse seria o primeiro G8. O Cruzeiro e o Botafogo estarem aqui entre os 7 primeiros, e aí abriria o G8, já até o G9, na verdade. É isso? G7? Não, G8. E também, caso a Mulambada ganhe, abriria também o G7, Botafogo ganhando, abriria o G8, e se o Cruzeiro ganhar a Sul-Americana, abriria o G9. Isso nesse momento. Vale ressaltar, o Atlético Mineiro tem um jogo a menos, vai pegar o Atlético Paranaense que está brigando para não cair. Vai ser jogo difícil. Esses times que estavam perto do Vasco até outro dia, o Atlético Mineiro continua na cola, e aí um empate acho que seria ótimo, ou uma vitória do Paranaense, para que o Atlético não passe o Vasco. Mas a ideia do Vasco agora é vencer todas em casa, além do que o Bahia também não vai ter vida fácil nas próximas rodadas. O Bahia que pega o São Paulo, depois enfrenta o time do Juventude lá, e o Juventude lá a gente sabe que é difícil, pega na 34ª rodada do Palmeiras, Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense brigando para não cair, logicamente, Cuiabá fora, depois o Cuiabá deve estar no desespero nessa rodada, Corinthians fora e fecha em casa contra o Goianiense, aí uma tranquilidade. Então o Bahia também não tem vida fácil, e o Vasco vai pegar o Botafogo, depois pega o Fortaleza fora, Inter em casa, Corinthians fora, Atlético Goianiense em casa, Atlético Mineiro em casa e fecha contra o Cuiabá fora. O Vasco tem uma vida até mais fácil que a do Bahia. Então, o nosso objetivo é Libertadores. E quem falou isso? O próprio Piton. Piton ontem, na Zona Mista, disse que o objetivo do Vasco é sim a briga pela Libertadores. Se liga aí na entrevista que ele deu ao BTB Esportes. E avalia esse jogo de hoje, né, diante do Bahia, que é um adversário difícil, todo mundo sabe, sempre esteve à frente da tabela diante do Vasco, mas o time do Vasco comportou muito bem no primeiro tempo, no segundo tempo conseguiu, mesmo sofrendo, manter o resultado. Cara, foi um jogo muito importante. Eu acredito que foi um jogo que a gente pôde performar muito bem no primeiro tempo e manter a vitória no segundo tempo. A gente fez um belo primeiro tempo, abrindo 3-0, e é isso que eu falei, a gente vai buscar coisas maiores, vai buscar o maior número de pontos que a gente pode no campeonato. Jogando assim ou jogando mal, a gente vai buscar a vitória mesmo assim, e é isso, o Vasco tá muito bem, a gente tá trabalhando muito pra gente buscar coisas maiores. Obrigado. Bom, boa noite. O objetivo do Vasco agora no Campeonato Brasileiro depois dessa vitória? Cara, é buscar coisas maiores ali, a gente olhar pra cima, a gente vê que é possível uma Libertadores ou uma pré-Libertadores, então a gente vai buscar o maior número de pontos possíveis e a gente vai dar o máximo ali dentro do campo que a gente vê que é possível sim, essa vaga na Libertadores. Então, para você chegar a esses 100 jogos com a camisa do Vasco, chegar a essa marca tão importante e sobretudo numa vitória como essa de hoje, um resultado importante, o torcedor veio mais uma vez, lotou o estádio, deu o seu espetáculo e o time fez uma grande partida, especialmente no primeiro tempo. O que representa para você chegar a essa marca tão relevante com a coisa vascaína? É um motivo de muito orgulho, me sinto honrado de fazer 100 jogos com essa camisa, né? Um clube gigantesco. Eu estou muito feliz aqui, eu agradeço por todos o acolhimento que me acolheram muito bem, torcida que me apoia sempre, staff, presidência, comissão, jogadores, e eu me sinto muito bem aqui, estou muito bem, estou muito feliz e me sinto honrado por esse feito. Né? Esse Lucas Piton falando aqui. Vamos ouvir então o Lucas Piton. Piton, hoje o time jogou o primeiro tempo quase perfeito, jogou muito bem aquele primeiro tempo, o segundo tempo já, enfim, Bahia agora na última bola perdeu um gol
quase feito. Foi um Vasco hoje que soube jogar bola, como no primeiro tempo, e soube sofrer também. Sem dúvidas, eu acredito que a vitória era o mais importante no jogo de hoje e ela veio, né? Nosso primeiro tempo foi um primeiro tempo muito bom, onde a equipe performou muito bem. No segundo tempo não tão bem, mas como eu falei, a vitória era o mais importante, fazer os 3 pontos ali e buscar por coisas maiores no campeonato. Então, hoje o Vasco chega a 43 pontos, está em nono, passou o Atlético Mineiro com um jogo a mais, é verdade. A gente sabe que internamente assim, o Vasco primeiro quer fugir daquele rebaixamento, qualquer chance de rebaixamento, aquele número mágico ali, 45 pontos, depois pensar em Sul-Americano, depois Libertadores. Mas torcedor, claro, a realidade é sonhar com Libertadores sim, hoje o time é nono, a gente pode ter um G9 para Libertadores, é uma realidade, pelo menos para o torcedor, sonhar com Libertadores, e vocês realmente deixam para pensar nisso um pouquinho depois? Não, a gente vê que é possível, né? A gente vai fazer um campeonato de 7 jogos e 7 finais, a gente vai buscar o maior número de pontos possíveis e foi como eu falei, a gente vê que é possível essa vaga, a gente vai fazer o máximo para buscá-la. Posso só fazer um pedido, o pessoal do Boleiragem está ao vivo, querendo fazer uma pergunta para ele, posso passar? De só para assessoria. Caio, pode mandar uma pergunta aqui que eu passo para o Piton. Aqui, competição pode chegar, pode mesmo pensar, como você estava dizendo aqui, competição internacional e aí Libertadores. Boa noite, Caio, boa noite a todos do Boleiragem, né? Isso. Então, foi como eu falei, a gente vai buscar essa vaga na Libertadores porque a gente vê que é possível, né? A gente chega a 43 pontos, a 3 pontos do Bahia. E essa vitória eu acredito que foi muito importante para que isso seja feito, né? A gente vai buscar um campeonato agora de 7 jogos, 7 finais, onde a gente vê que é possível essa vaga na Libertadores e a gente vai fazer o máximo para buscá-la. Então tá aí o Piton falando. Realmente, o objetivo do Vasco não é mais fugir de rebaixamento. Isso daí tá claro que já conseguimos. Não tem mais chance do Vasco cair. Matematicamente tem. Se vai, não vai, tá? Então, não nos preocupamos mais com isso, não vamos mais pensar nisso, e a partir de agora é o foco total na Libertadores. Até porque, se o foco for Libertadores, Sul-Americana e fuga do rebaixamento vem naturalmente. Jogando para estar em uma Libertadores, fuga de rebaixamento vem naturalmente, Sul-Americana vem naturalmente, e o time tem que, primeiramente, ganhar os 3 jogos que restam em casa e ainda vencer o último jogo contra o Cuiabá é obrigação, tá? Por mais que o Cuiabá tenha um time bom, seja um time chato, naquela altura eles já devem estar rebaixados, infelizmente, né? O Cuiabá que ano passado fez uma boa campanha na Série A e esse ano não conseguiu manter o desempenho, mas eu acho que até lá eles estarão rebaixados. A situação do Cuiabá é quase irreversível e o Vasco vai ter que aproveitar isso, vai ter que se aproveitar disso para conseguir essa classificação. Ainda em questão de mercado da bola, eu digo mais. Vai começar daqui a 2 meses a janela de transferências. O Vasco precisa de 2 zagueiros, isso indiscutível. Gosto muito do Maicon, já falei isso, gosto muito do Maicon. Tem ali uma capacidade muito grande de corte de bola, apesar de no último lance também ter dado uma vaciladinha, mas não foi culpa dele, não foi ele que deixou cruzar, ele não teve culpa ali, mas deu assim, poderia ter dado um pouquinho de sangue a mais. No geral, foi bem ontem, cortou várias bolas, deu vários desarmes, mas já é um cara que está ficando mais velho, mas tem muita experiência para dar ainda ao elenco. Então ele como reserva e um Capasso, por exemplo, ou um Luiz Felipe, que era da Lazio, que está aí livre no mercado, esses caras poderiam vir. Então o Vasco precisa ainda de 2 zagueiros, mesmo com a volta do Capasso, um meio-campo, porque não sei o que vai ser a situação do Coutinho, um lateral direito, um ponta e pelo menos mais um centroavante. Não sei se o Ryan fica até o final da temporada que vem. O Ryan é um centroavante. Ontem vimos isso. Mais uma vez, só falta o Paiva colocá-lo no lugar correto. E detalhe, o Ryan pode ainda ser uma opção quando o Vasco precisar ir em um jogo de velocidade. Quando o Vegete não conseguir entregar isso, faz a troca, faz a substituição, bota o Ryan ali no centro, que no centro ele tem as manhas. Então é isso que o Vasco precisa. É o Vasco ir para cima, é o Vasco buscar isso aqui, ó, Libertadores. Buscando Libertadores, nós vamos conseguir tranquilamente, na pior das hipóteses, uma Sul-Americana. E buscando Libertadores, a gente chega aos 45 pontos tranquilamente, sem nenhum problema. O Vasco está na briga. O Vasco, a missão é Libertadores. Libertadores está aí
e eu tenho fé que a gente vai conseguir. Galerinha, mais uma vez peço a vocês, solta o dedo no like, que isso ajuda muito, tá? Solta o dedo no like, se inscreve no canal, que também ajuda demais a gente continuar crescendo aqui no YouTube. Hoje, 6h30, tem mais live para vocês, então eu espero vocês aqui. Deixa o like, se inscreve no canal e até 6h30 estamos de volta com TM News.